Foi como se o primeiro turno do Brasileirão 2025 tivesse sido escrito com a tinta suja da polêmica e a assinatura invisível de quem puxa os fios nos bastidores. Enquanto os torcedores vibravam e os times lutavam ponto a ponto, decisões de arbitragem desenhavam um enredo paralelo, mais sombrio e silencioso. Nos corredores frios do poder esportivo, há quem diga que nada disso é coincidência. 5 erros foram eleitos por especialistas como os mais graves do campeonato até agora. O detalhe que ferve o sangue do torcedor é simples e cortante. 3 desses erros atingiram diretamente clubes do Nordeste, tirando pontos, sufocando vitórias e empurrando sonhos para o abismo. E você, torcedor, acredita que isso é coincidência ou enxerga um padrão escondido? Comenta aí embaixo. O primeiro capítulo desse roteiro, nada glorioso, aconteceu no Grenal 447, na Arena do Grêmio. O árbitro Braulio Machado deixou de marcar um pênalti claro para o Grêmio. Lance que, segundo imagens e análises, não deixava margem para interpretação. O que poucos comentam é que essa decisão abriu a temporada de polêmicas com um recado silencioso. A arbitragem não hesita em deixar passar erros que favorecem determinados interesses. Foi a faísca que acendeu um pavio longo e perigoso. Você marcaria esse pênalti? Sim ou não? Registra seu voto nos comentários. A segunda cena dessa trama envolve o Fortaleza e um gol legítimo que nunca entrou para a história. 6ª rodada, jogo quente, bola cruzando a linha de forma clara. E o árbitro Matheus Candançan, simplesmente ignorando o fato. A revolta explodiu nas arquibancadas e nos grupos de WhatsApp, onde começaram a circular mensagens de torcedores e ex-jogadores insinuando que o Nordeste não teria o mesmo peso político para que decisões assim fossem revertidas. Naquele momento, mais do que um gol, o que se perdeu foi a confiança. Quem é do Nordeste e já se sentiu prejudicado? Deixa o relato aqui, quero ler tudo. O terceiro golpe veio na Ilha do Retiro, em Sport contra Palmeiras. Bruno Arleu marcou um pênalti em Rafael Veiga que, para muitos, jamais existiu. O lance virou combustível para quem já via padrões se formando. Em rodas de conversa, a pergunta ecoava com força: por quê? Quando um grande do eixo enfrenta um clube nordestino, a balança parece pender sempre para o mesmo lado. Você vê padrão nisso? Escreve sim ou não e explica o motivo. O 4º episódio não teve o Nordeste como vítima. Porém, manteve o endereço conhecido, a Arena do Grêmio. Bruno Arleu voltou ao centro da polêmica ao marcar um pênalti em Braithwaite contra o Bahia. Somando este caso ao do Fortaleza e do Sport, são 3 erros graves contra times nordestinos apenas neste primeiro turno. Para muitos, isso deixou de ser coincidência e se tornou um padrão assustador. Se esses pontos não tivessem sido arrancados, a tabela hoje teria outra cara. Concorda? Comenta. Que posição você acha que mudaria? O 5º lance encerra a lista, porém não encerra a indignação. Grêmio contra Flamengo, 3ª rodada, Ramon Abate-Abel deixa de marcar um toque de mão de Gerson dentro da área. Mais uma vez na Arena do Grêmio, mais uma vez a sensação de que certas camisas pesam mais que outras na hora da decisão. O silêncio nos bastidores após o jogo soava mais alto que qualquer apito. Não houve explicação convincente, apenas o vazio das respostas que nunca chegam. Na sua opinião, esse lance mudaria o jogo, sim ou não? Participa, agora respira fundo, porque a parte mais incômoda vem a seguir. Ao mergulhar no padrão dos erros, percebemos que não se trata apenas de má interpretação. É a constatação de que, mesmo com tecnologia avançada, câmeras de alta definição e o tão falado VAR, o erro continua acontecendo. E pior, ele insiste em cair com força sobre as mesmas cores, os mesmos escudos e a mesma região do mapa. Fortaleza, Sport, Bahia, Vitória e Ceará. 5 representantes nordestinos na competição.
5 torcidas que vibram como qualquer outra, porém que neste campeonato parecem disputar não apenas contra seus adversários, e sim contra decisões que os empurram para trás. O torcedor nordestino já se acostumou a ouvir que o VAR vai corrigir e minutos depois vê o árbitro mantendo um erro escancarado. Quando é contra o Nordeste, o silêncio das autoridades é ensurdecedor. E não é que os erros não atinjam também os chamados gigantes do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, já foram prejudicados nesta temporada. Mas aí vem a diferença que irrita e provoca revolta. Quando um pênalti não é marcado para o Palmeiras, surge protesto oficial no dia seguinte, notas duras na imprensa e, em poucas horas, o árbitro responsável é afastado das escalas. Quando um lance duvidoso afeta o Flamengo, aparecem reuniões de emergência, pressão sobre a CBF deve movimentações nos bastidores para que aquele juiz não apite mais partidas do clube. Agora tente lembrar de situação parecida quando o prejudicado é um time nordestino. Fortaleza, Sport ou Bahia fazem ofícios, pedem punição, exigem revisão. Na maioria das vezes, esses pedidos desaparecem nas gavetas do silêncio. Nenhum árbitro é afastado. Nenhuma punição exemplar é anunciada. E o campeonato segue como se nada tivesse acontecido. Para muitos torcedores, a mensagem é clara. Existem vozes que ecoam e vozes que se perdem no vazio. Você concorda que há 2 pesos e 2 medidas. Comenta sem medo. É nesse ponto que a indignação se transforma em suspeita. Afinal, de que serve um VAR com tecnologia de ponta, com milímetros e ângulos diferentes? Se no fim, o que prevalece é a decisão de quem segura o apito. Nos grupos de torcedores, pipocam teorias a quem diga que o VAR virou apenas cortina de fumaça para legitimar decisões já tomadas no campo. Outros afirmam que a análise demorada em certos lances não é dúvida técnica, e sim tempo para alinhar o discurso entre árbitro e cabine. O que você acha que acontece naquela conversa da cabine? Escreve sua hipótese aqui. O resultado é devastador. Cada erro contra um clube nordestino não apenas tira pontos na tabela, também mina a moral, afasta patrocinadores e compromete o planejamento da temporada. Em um campeonato tão equilibrado, perder 2 ou 3 pontos por decisão injusta pode ser a diferença entre disputar o G6 ou lutar contra o rebaixamento. Isso afeta diretamente a imagem e o futuro financeiro dos clubes. Quando os erros afetam um time grande, o escândalo ocupa manchetes e abre programas esportivos. Quando é contra o Nordeste, a notícia sai tímida, ganha meia página e some, antes que a pressão popular possa crescer. Essa diferença no tratamento, para muitos, não é acidental. Ela reflete a balança de influência e poder que existe dentro do futebol brasileiro. Se existe essa balança, a pergunta é inevitável. Será que a arbitragem erra mais contra o Nordeste por incompetência ou por saber que as consequências serão menores? Responde aqui. Incompetência ou conveniência? Quero ver a opinião da bancada. Com 5 times nordestinos na Série A, o peso político da região deveria ser significativo. Na prática, parece que a representatividade na tabela não se traduz em representatividade nos bastidores. Enquanto isso, cada novo erro se soma ao histórico, reforçando a sensação de que vencer dentro de campo não basta. É preciso vencer também nas reuniões fechadas, nos corredores de decisão, nas salas onde o torcedor não entra. O Brasileirão 2025 segue seu roteiro dramático. Entre gols, dribles e jogadas memoráveis, existem capítulos escritos com indignação e desconfiança. Um campeonato que poderia ser decidido apenas pelo talento dos jogadores acaba manchado por apitos que, intencionalmente ou não, pesam mais para um lado. Enquanto a diferença de tratamento entre grandes e nordestinos continuar, o grito de injustiça vai ecoar mais alto
do que qualquer comemoração de gol. Se você chegou até aqui, comenta justiça no futebol para eu saber que está com a gente nessa cobrança. Compartilhe este vídeo, marca aquele amigo que vive discutindo arbitragem e se inscreve para nossa voz bater na porta de quem precisa ouvir.